É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo. É o Evangelho, a Boa Nova. É essa alegria eterna que inunda o coração, fortalece o quebrantado, que habita com o contrito, é o Evangelho. E hoje eu vou ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do verso 17 ao verso 24, que diz assim: isto, portanto, e esse portanto evoca, portanto, o contexto que Paulo tinha dito antes, que era sobre dilatar Jesus, o conhecimento, expandir o entendimento, conhecer as coisas que estão para além do racional, mergulhar pela fé daquilo que excede a própria compreensão, aprender o significado da harmonia, da unidade, de seguir a verdade em amor, para crescermos juntos na imagem e na semelhança de Cristo Jesus, tornando-nos de fato não uma declaração sem significado acerca de sermos o corpo de Cristo, mas pela prática do amor, pela derrubada das muralhas, das barreiras, pela vida na graça, possuída pela consciência sublime e superior, segundo o Evangelho de Jesus. Assim sendo, Paulo diz: então, portanto, digo o que digo agora para vocês, e no Senhor, em Cristo, eu testifico. Uma palavra forte, testifico. É uma palavra de um ser sem tergiversações, sem titubeâncias. Testifico. É uma palavra que agride, especialmente os intelectuais, os mais acadêmicos, que vivem da angústia duvidosa e da dúvida angustiosa. Essa palavra testifico soa ofensiva. Parece que para você ser sensível, ser humano, você tem que ter alguma dúvida, alguma angústia. Você tem que se jogar assim numa aposta com a fé, porque pega mal você ter uma fé que seja certeza e não em quem sabe. Pega mal. Não é cult. O que é cult é quem sabe as coisas são como a gente espera que elas sejam, e elas apareçam e se tornem conforme a nossa utopia projetada acerca das coisas que não existem, mas que as nossas utopias projetadas se realizem. É o melhor que se pode dizer, porque não é moderna, nem pós-moderna, e nem é da sociedade líquida qualquer certeza. E quem as tenha é tosco, é bruto, é presunçoso. É cult ter agonias duvidosas. E quem não as tenha, frequentemente é mal interpretado como arrogante, presunçoso. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a firme convicção de fatos que se não veem. O resto é o modelo existencial dessa era, desse tempo líquido. Por isto, Paulo diz, digo, porque também é uma afirmação peremptória. Ele não pede licença, gostaria de dizer, eu acho.
Não, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, isso é possível, que não mais andeis como também andam os alienados, os que não têm nenhuma referência, os que não conhecem a matrix do Evangelho, o modal eterno da Boa Nova, que se traduz em amor, em compaixão, em justiça, em graça, em perdão, em inclusão, em misericórdia. Não andem como andam os gentios. Os gentios é que Jesus diz, só amam aqueles que os amam de volta, só toleram aqueles que são parecidos com eles, só defendem o direito daqueles que chamam de direito as mesmas coisas que eles convencionaram chamar. Os pagãos é que só dizem que está tudo legal para aqueles que sejam completamente a projeção moral das suas arrogâncias, dos seus supremacismos, das suas superioridades. Esses são os pagãos, segundo Jesus. Jesus disse, vocês têm que amar o inimigo e orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis. É condição sine qua non, para que vos torneis. Essa é a evangelização de Jesus. Não a dos evangelistas da igreja que dizem levante a mão. Jesus diz, ame o inimigo e ore pelo que persegue você para que você se torne filho de Deus. Se torne filho de Deus. No meio dessa geração perversa, você se torne filho de Deus. Porque se amardes os que vos amam e tratardes bem aos que vos tratam bem, que diferença faz? Até os alienados fazem isso. Está no instinto animal, mamífero, predador que não se sente ameaçado, descansa e relaxa. Mas no Evangelho, o que se supõe é que se está dando um salto para além do tempo presente. A justiça do reino de Deus excede as melhores justiças deste mundo, de qualquer aspecto ou dimensão da produção humana. Excede. O amor excede. Eis que eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Excede. Não é esse amorzinho de gosta de mim, gosta dele também. Isso aí é moleza. Isso aí não precisa crer em nada. Está no instinto relacional. Agora, o que catapulta você para uma outra dimensão é transcender o animal. É fazer o anjo ficar em perplexidade, que é amar o inimigo. E amar não é gostar da perseguição do inimigo, é desejar que ele seja transformado pelo amor, ao invés de ser fulminado pelo ódio. Orar por aquele que me persegue, não é para que ciladas sejam abertas e ele caia. É para que, enquanto me persegue, ele se constranja e passe a me seguir no caminho de amor e verdade, na vereda na qual eu caminho. O resto é animalidade, é bando de chimpanzés, também trabalham assim. Os gentios, os alienados são assim. Agora, o Evangelho tem que ir para além disso na vida da gente. Por isso não andeis como andam também os alienados do Evangelho. Como? Na vaidade, na oquidão dos seus próprios pensamentos. É tudo vácuo. O cara pensa de um modo hoje, de outro modo amanhã, muda de opinião, porque ele não opera por princípios. Ele opera por estímulos.
Ele é um ser do estímulo da hora, ele é um ente circunstancial. Ele não abre os pacotes para discernir conteúdos. E ele não tem Jesus como referência. Não, ele tem a moral pagã, ele tem a tara na uniformização comportamental e social. Ele é tarado por isso, mas ele não tem o amor de Cristo aqui. Não é um prostituto, não é um pecador, mas ama meretrizes e pecadores. Ele não conhece isso. Só o Evangelho, entrando na gente, nos põe para além da lei, do legalismo, ou de qualquer que seja o ismo que produza esse condicionamento animal, que não transcende para além do entendimento imediato dessa geração que Paulo segue descrevendo. Não só que anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, na luxúria, filhos do capricho da hora, do momento, obscurecidos, entrevados e nevoados no entendimento. A compreensão nunca alcança. É como quem vai andando na névoa, na neblina, não vendo nada. Só um palmo adiante. Isso é andar obscurecido no entendimento, sem percepção, sem profundidade. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ao significado de Deus, à realidade de Deus, à imanência de Deus, à presença de Deus, à graça de Deus, à soberania de Deus, alheios, não sabem nada. Deus para eles cabe num sinal, ou numa mandinga, ou em qualquer que seja o nicho sagrado, ou num culto visitado, ou num dízimo dado. Deus é assim para esse cuja mente é pagã, é totalmente alienada à vida de Deus por causa de quê? Da ignorância em que vive. É muita ignorância. É muita ignorância, que significa falta de conhecimento. É o ignorar. É a antítese da palavra gnosis, que significa conhecer. É o não conhecer. É existir sem saber de nada. Sem nenhuma definição de significado pessoal. De por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, como eu devo viver aqui, para onde eu vou. Totalmente incapaz de responder essas questões essenciais da existência, as básicas. Isso é viver alheio à vida, ao sentido de Deus, por causa da ignorância em que existem em estado de ignorância, obscurecidos, não veem nada. Vaidosos que não veem nada, não sabem de nada, não discernem nada. Por quê? Pela dureza dos seus corações. Porque as emoções se blindaram, os sentimentos se blindaram e os pensamentos da compaixão se amorteceram. E os corações assim se endurecem, os quais, tendo se tornado insensíveis, olha só como é a viagem da insensibilidade, basta seguir a oquidão do capricho da pulsão que você chama pensamento, que é só o que me bateu na cabeça, melhor seria dito.
andando conforme aquilo que lhe bate na cabeça, sem chegar um palmo adiante, alienados do significado da lei da vida, da vontade de Deus, que não é doutrina, nem mandamento de homem, é significado capaz de responder de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, como eu devo viver aqui, para onde eu vou. Essas questões básicas. Ignoram-nas todas, porque o coração entrou no processo dessa retroalimentação. Quanto mais se vive assim, mais insensível a gente se torna. Menos a gente enxerga, menos a gente pensa, menos a gente tem de profundidade, mais alienado a gente se torna, mais entorpecido e desensibilizado, endurecido se torna o coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, perderam a sensibilidade, o discernimento total. O cara vai na direção em que se diz que o trend, que é a moda, que a tendência indica. E ele não tem uma pergunta a fazer, ele só vai, ela só segue. E à medida em que se vai existindo assim, a vida vai perdendo a sensibilidade, absolutamente. A gente se torna insensível. Depois de um tempo, tudo é normal, a gente não carrega mais nenhuma capacidade de discernir. Os nossos incômodos no máximo se tornam aqueles vinculados a agressões ou violências, ou quase isso que a gente sofre. Do contrário, a partir do olhar para dentro, em relação às mentiras que a gente fala, aos enganos, aos pensamentos perversos que a gente desenvolve, tudo isso que habita a interioridade, o cara se dessensibiliza. Se ninguém estiver sabendo, tudo é válido no porão obscuro da minha maldade interior. E aí a gente se entrega à dissolução, para com avidez, com compulsão, ou como diz o texto grego, com entusiasmo, a gente vem a cometer toda sorte de impurezas, que no linguajar bíblico é todo tipo de abuso em relação ao significado original da vida. Aí você mergulha em todos os tipos de swing, de suruba, de embriaguez inconsequente, acordando sem saber nem o que aconteceu com a gente. Isso é que a dissolução promove, que ela tira toda a solução da lucidez, do caráter, do discernimento, do pensamento, se esvai quando você se entrega a esse processo. Entregaram-se à dissolução, porque é uma entrega, é um abandono. Você diz, let it be. Já estou aqui, vamos lá. E topa tudo. A dissolução topa tudo, e topa com avidez, com tesão, cometer todo tipo de desconstrução contra a natureza, a dignidade, o caráter do indivíduo, a individualidade dele e o respeito dele por ele mesmo se foram. Ele já não se encontra. Ele se liquefez. A palavra dissolução pressupõe liquefação. Perdeu a densidade. E com ela, muitas vezes, a identidade total. Porque quem pode manter uma identidade minimamente saudável vivendo nesse estado que conduz à dissolução, à perda da solução identitária?
Quem? É interessante que esse texto aqui nos mostra que tanto faz por onde o caminho começa, o resultado é sempre o mesmo. Porque você pode lê-lo ao contrário e ele produz o mesmo resultado. Por exemplo, você pode dizer: não se entregue à dissolução, porque ela gerará avidez, que levará você a toda sorte de impureza. A gente começa daqui. O que vai produzir um coração completamente insensível, porque a dissolução perde a solução, a sensibilidade do discernimento entre o que edifica e o que não edifica, entre o que faz bem e o que destrói. Isso conduz a uma vida cada vez mais alienada dos princípios de Deus e mergulha você numa maneira de ver a vida sem nenhuma profundidade. Você é como um cara obscurecido que não consegue enxergar a própria mão na escuridão, o que leva você cada vez mais profundamente a andar apenas conforme a pulsão da vacuidade dos seus pensamentos, que é o modo de viver do mundo. Eu não estou falando do mundo com os pensamentos da religião, não tenho nada a ver com religião, eu penso segundo Jesus, segundo o Evangelho. O mundo para Jesus, segundo o Evangelho, tem a ver com todo mundo que vive desse modo, esteja dentro da religião, fora da religião, se diga crente ou seja ateu, viveu assim, é mundo, é um gentio, que não é uma categoria para ser distinguida do ponto de vista racial, etnológico, ou de nenhuma natureza separatista, não. O gentio é uma categoria de alienação, são os alienados do conhecimento do amor de Deus, do que Deus ensinou em Jesus como objetivo e prática e significado da existência humana. Então, tanto faz se você vai de baixo para cima ou de cima para baixo, você chega no mesmo lugar. A saber, oco, pensamentos sem conteúdos, vida sem perspectiva, profundidade no entendimento, cada vez mais alheio do significado e do valor validador e significante do que seja a vida de Deus operando em nós e nos ativando para o que seja a vida de Deus na gente, o que nos remete invariavelmente para um estado de entorpecimento de coração, o que nos torna insensíveis, cada vez menos sensíveis, com cada vez menos capacidade, tanto de discernimento pelo que se vê, como o discernimento do que se sente. Isso nos abisma na perda total de solução espiritual, psicológica e identitária. O que abre a nossa vida para um viver sem os conteúdos do caráter. Ao contrário, nos deixam no desejo, na avidez, na compulsividade do cometer torpezas. Isso tudo se a gente decidir que o Evangelho tem a ver apenas com ser batizado, com dar o dízimo e oferta num lugar, não deixar de frequentar uma vez por semana pelo menos alguns cultos e se identificar com uma certa
fraternidade, uma agremiação que diz se reunir em nome de Jesus. Se você pensar que isso é evangelho, a sua vida não vai deixar de ser isso aqui. Você continua a ser um gentil cristão, um pagão cristão, um cristão pagão, como a grande maioria esmagadora daqueles que dizem que são filhos do cristianismo e que confessam o nome de Jesus, são seres dessa natureza. A maioria, infelizmente, eu estou dizendo, não é por suposição. Antes de você nascer, eu estava aqui, de todo o coração. E o que eu posso dizer, e testifico e digo, sem titubear, é que a maioria vive assim. Anda assim, em nome de Jesus, anda segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, ou do seu mover, ou de quem está ouvindo, não quer nem saber o que Jesus disse ou não disse, é tudo vento. Ainda chamam isso de vento, de sopro. Vão andando e vão se jactando de terem novas revelações, novos moveres, mas é vaidade do seu pensamento. Só isso. Você já mudou tanto que quem quer que te observe vai ver que as suas convicções são da profundidade daqueles que trocam de roupa 3 vezes ao dia. E você não sabe nada. Seu entendimento é turvo. Por isso, qualquer coisa que se diga, você crê e você segue. A sua existência é alheia ao conhecimento de Deus. Você se tornou um ignorante, sem discernimento, embrutecido. O que prevalece é a dureza do coração, é a raiva, é a vingança, é o troco, é esse direito adquirido que tem a ver com o mundo animal, mas não com a transcendência do reino de Deus, que excede a essas limitações, a essas contingências tão apenas de Charles Darwin, tão apenas da evolução natural, tão apenas da sobrevivência dos mais fortes. Você não passa disso, mas faz isso em nome de Jesus e vai ficando com o coração pedrado. A percepção embotada, insensível. Cara, você não se comove com nada. E prova disso é a dissolução que te atingiu. Você pode me odiar daí, mas quem está pregando o evangelho aqui, na presença de Deus, com temor e tremor, buscando viver com pureza de coração, é esse a quem você odeia. E você que está aí me ofendendo é o que está entregue à dissolução. Perdeu a solução, não sabe quem é. Por isso é que em nome de Jesus você odeia tanto. Porque você não sabe quem você é, você não tem identidade. Não tem a identidade de Cristo em ti. Não tem a identidade do Evangelho, não tem o penhor do Espírito. Por isso você existe nessa dissolução ávida. E a tua alma é tão cheia de desejo lascivo, de concupiscência maligna, como você sabe. No entanto, aqui se diz, Paulo prossegue, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes no Evangelho. Não foi assim. Não foi assim. Como foi? Eu vou te contar amanhã. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Amanhã eu sigo do verso 20 até o verso 24. E assim essa semana toda. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes, segundo o Evangelho. Paulo diz, se é que aprendestes. Se é que aprendestes.
Hoje eu te peço, ó Espírito Santo, que o que se cria agora é uma avidez enorme pelo desejo de conhecer o significado do Evangelho, que transforma a vida, que nos leva de animais ávidos, concupiscentes, insaciáveis, embrutecidos, insensíveis, sem entendimento espiritual, com pensamentos ocos, vazios, até ao conhecimento do significado do que é conhecer a Deus no mundo, na vida, o que é aprender em Cristo, o que é ter uma existência ativada pelo significado do Evangelho. E não essa que está coberta pela religião e vazia de Deus no coração. Por favor, coloque em nós a avidez pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.